A liderança no engajamento ou audiência dos perfis dos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo varia a depender da rede social analisada, segundo o levantamento da Escola de Comunicação, Mídia e Informação, a ECMI, da Fundação Getúlio Vargas. Boulos tem bom engajamento nas redes sociais, e não é de hoje, inclusive, hein? Mas qual será o desafio nas eleições municipais? A gente vai debater agora no Plantão do Meteoro. Eu lembro da última campanha com a Erundina, que muito foi feito, inclusive nas redes sociais. Vou chamar o Pedro Zambarda aqui na tela para a gente discutir sobre isso, Pedro, porque é uma tática muito boa, realmente, ter esse engajamento nas redes sociais, mas tem que ter essa transposição para voto, né? Tem que ter essa transposição para voto e tem que ter uma certa estratégia, né, Lúcio? Eu achei essa reportagem da Folha muito interessante, da Folha de São Paulo, sobre as redes dos diferentes candidatos, né? E uma unanimidade, né, que a gente vê. É um estudo, o levantamento da Escola de Comunicação, Mídia e Informação, a ECMI, da FGV. Uma unanimidade de todos os pré-candidatos a prefeito, o que tem as piores redes sociais é o Ricardo Nunes. Então, parabéns, Ricardo Nunes. É um pior prefeito que a gente teve na cidade de São Paulo. Deixou um rombo na cidade que a gente vai ver ao longo desse corte. E não consegue nem se comunicar direito, porque... Lúcio, para ter uma curiosidade, ele nem se comunicava. Quando ele era vice do Covas, ele não se preocupava em ter redes sociais. Aí agora, quando ele tá criando tudo em cima da hora, a comunicação tá daquele jeito, assim, que é completamente a moda corrida maluca, né? Desculpa até te interromper, Pedro. Eu lembro de uma pesquisa recente que fizeram. Primeiro a pesquisa que você diz o nome dos pré-candidatos, depois a pesquisa que você não diz. E aí tinha uma porcentagem assim... O atual prefeito lá. Ninguém às vezes nem sabia. Se bobear, o cara fala João Dória, achando que o João Dória ainda é o prefeito de São Paulo. Possível. Eu não duvido que tenha gente que ache isso. Mas o cara não sabe o nome do prefeito. Aí o Boulos, o que eu acho interessante é que assim, ele tá fazendo uma comunicação tipicamente política. A Folha não faz essa análise, mas essa é a minha interpretação das informações. Nesse estudo da FGV, eles dizem o seguinte: o pisolista Boulos é forte no X, o ex-Twitter. O X é muito usado pelos políticos e lidera em engajamento no Facebook. Aspas minha, para o pessoal entender. O público do Facebook é aquele público boomer, não é o público que está tão por dentro das redes sociais, mas tem muita gente no Facebook e no Instagram, gente. É uma população de um país. Se o Boulos está indo bem nessa rede social, isso é um ótimo sinal. A gente tem aí das outras redes sociais, o deputado Kim, vou falar dos outros e aí eu vou falar do problema no meio do caminho do Boulos, que é o Pablo Marçal. O deputado federal Kim Kataguiri lidera no YouTube, ou seja, ele tá aqui na nossa plataforma aqui não à toa, e a gente tem que dar uma colher de chá pro Kim, porque ele tem esse engajamento alto no YouTube por causa das redes do MBL. Então, a gente não sabe bem separar o que é realmente o apoio dele ou apoio ao movimento nacional, e não à toa ele está com índices cada vez menos de aprovação nas pesquisas. E a Tabata Amaral não tem liderança em nenhuma rede social. Ela está atrás do Boulos no Facebook, ela aparece em terceiro lugar no TikTok e no Instagram, então ela não está tão na frente. O levantamento do SMI-FGV analisou postagens dos pré-candidatos ao executivo paulistano do período de 1º de abril a 16 de junho, ou seja, é uma extração de dados bem grande. Os dados foram agregados por semana. No Facebook, Instagram e X foram analisadas as interações, o que inclui fatores como curtidas, comentários e repostagens. Já no YouTube e no TikTok foram consideradas as visualizações dos vídeos. E aí, qual que é a principal pedra no sapato? Nesse corte aqui, a gente está fazendo uma análise da comunicação, gente. Qual que é a principal pedra no sapato do Boulos? Nessa comunicação, nessa pesquisa da FGV, quem aparece na frente de outras redes sociais é o Pablo Marçal. Ele está na frente no Instagram, com larga vantagem a todos os outros, e ele é um fenômeno no TikTok. E a gente tem essa reportagem extra do Jornal o Globo, que foi publicada alguns dias antes, que coloca aqui: Marçal turbinou a audiência dele nas redes sociais
com promessa de ganhos financeiros a apoiadores. O que tá lembrando isso, Lúcio? Gabinete do ódio do Bolsonaro. Te dou um pagamentozinho aqui se você virar o meu influenciador. O pré-candidato a prefeito de São Paulo incentiva a criação de perfis, pode ser perfis falsos, inclusive, para distribuir cortes dos seus vídeos. O Globo mapeou 50 contas favoráveis ao coach, com milhões de visualizações e conteúdos com ataques e fake news. Então, o Pablo Marçal, naquela boa linguagem coach que ele gosta de fazer, ele quer fazer uma constelação de contas que repercutem todo tipo de material dele, inclusive aqueles que ele nem coloca na página oficial. O jornal levantou 50 perfis dedicados a repercutir o conteúdo pró-Marçal, que somam 25,9 mil publicações e 5,2 milhões de seguidores. O empresário segue das 50 contas, 28 contas. Então não é à toa, Lúcio, esse cara aparecer em pesquisa já com 10%, sendo que nem político ele é. É um cara que é muito forte de rede social. A esquerda precisa entender, o Boulos está tendo uma boa percepção de rede social, mas a esquerda precisa entender que a gente precisa usar muito as redes. O Boulos precisa usar melhor o YouTube dele, o Boulos precisa usar urgente melhor o TikTok dele para viralizar melhor. E eu quero elencar uma coisa, uma reportagem que eu fiz sobre o Ricardo Nunes, lá no DCM, o rombo das contas públicas. Eu dei um furo em primeira mão, graças a muitas informações que o Boulos está divulgando nas redes sociais, que o Nunes está deixando um rombo para a Prefeitura de São Paulo de 6 bilhões de reais. Muitos desses gastos desnecessários estão sendo em recapeamento e asfalto. O Nunes está queimando dinheiro público, ele está gerando um déficit desde quando o Haddad equilibrou as contas da prefeitura, que é quase 3, 4 vezes os déficits que ocorreram em alguns anos, porque a prefeitura teve que fazer um certo equilíbrio de contas. As contas da prefeitura estavam saudáveis, inclusive na gestão Dória e Covas, tem que ser justo até, mesmo esses caras sendo de direita, mas o Ricardo Nunes está fazendo uma gestão desastrosa. E quem está sendo o vereador federal nos escândalos de São Paulo? Ele está agregando, na verdade, gente, muitas informações que os vereadores de São Paulo têm. Mas quem está fazendo muita denúncia em rede social é o Boulos. Quem está organizando muita coisa a respeito dos escândalos do Nunes é o Boulos. Quem falou a respeito de privatização de cemitérios em São Paulo foi o Boulos. Então a campanha dele está indo muito na direção certa. Mas tem que tomar cuidado com esse Pablo Marçal. Esse Pablo Marçal é um perigo e o Bolsonaro já sacou isso, tanto que ele não está apoiando tão efusivamente o Ricardo Nunes. Você quer comentar um pouco, Lúcio? Antes da gente mostrar os vídeos? Cara, o que você traz é muito reflexo realmente, porque quando a gente fala desse esquema, eu não vou chamar de esquema para não parecer que eu estou denunciando algo. Quando a gente fala desse modus operandi de quase que uma pirâmide de comunicação nas redes sociais, não é algo novo, você mesmo falou. Lembra muito o que o Gabinete do Ódio fez para as eleições do Bolsonaro. Quem já falou sobre isso, inclusive, foi o próprio Felipe Neto. Felipe Neto já falou, olha, existe todo um trabalho, vou chamar assim, um trabalho muito bem organizado em que você desenvolve contas, propõe aí uma remuneração para o desenvolvimento de contas para distribuir conteúdo pró ou contra o outro candidato, ou até fantasioso, fake news, mentira, isso aconteceu no Gabinete do Ódio, para ganhar esse populismo digital. Isso acontece, isso não é segredo para ninguém. Trump fez isso, inclusive na primeira eleição. E aí, quando você fala do Ricardo Nunes, a gente vê o contraste completo, né? O Ricardo Nunes é o político antigo, é o político que quer ganhar voto no asfaltamento, é o político que quer ganhar voto ali para colocar uma faixa, Ricardo Nunes asfaltou essa rua, né? A gente via isso muito antigamente, né? E ele é esse tipo de político. Agora, realmente, a movimentação que o Marçal faz de forma inteligente, apesar de, né, tem muitos pés atrás. Inteligência do mal, né? Muitos pés atrás quanto a essa estratégia, mas é uma estratégia que já funcionou.
tá replicando. E aí você fala, né? O Bolsonaro sabe que funciona. E ele já ficou com o pé atrás, inclusive. Isso. Ai. E é uma coisa que é complicada, assim, o Ricardo Nunes está apostando, na verdade, na fórmula dos velhos tucanos, né? Ele fez uma certa frente ampla de alianças, né? Ele tem desde o Kassab até o próprio Jair Bolsonaro, mas ele é um péssimo candidato, gente. Se o Nunes for colocado num debate, nossa, o Boulos vai atropelar ele. O Marçal não, o Marçal é um cara que mete medo. Mas aí que eu tô colocando para você, Lúcio, eu acho que a comunicação do Boulos está muito interessante no Instagram. Eu separei alguns vídeos aqui. Uhum. Eu acho que estão colocando uma versão dele humanizada, estão dissociando a questão, ao mesmo tempo que ele não esconde o MTST está envolvido diretamente na comunicação, os movimentos populares estão diretamente envolvidos, mas trata, por exemplo, de curiosidades do candidato, traz uma faceta gamer também, tecnológica, moderna para ele, em alguns memes, mas tem esse vídeo aí que fala algumas curiosidades que eu achei bem legal para a gente mostrar um pouquinho antes da gente seguir. Vamos ver juntos. 5 fatos muito rápidos sobre Guilherme Boulos. 1. Em 2022, Boulos foi o deputado mais votado do estado de São Paulo. 2. Em apenas 1 ano e meio de mandato, ele já aprovou 3 projetos. 3. Boulos entregou 15 mil moradias para quem mais precisa, e sem ter a caneta na mão. 4. Boulos não sabe dançar, mas ele tenta mesmo assim. Ó que guerreiro. Isso nos leva ao item 5. Boulos é determinado e aos 17 anos já estava na luta por moradia, sempre defendendo quem mais precisa. Você vê, Lúcio, é simples. É um vídeo de curtinho, de alguns segundos, que traz aí uma coisa lúdica e, ao mesmo tempo, traz a questão do movimento social. Tem um outro vídeo aí que é de uma ex-aluna dele que eles botam aquele título sensacionalista, né? Que é clássico aqui no YouTube, né? Bomba! Atenção! E aí tem uma ex-aluna que traz um depoimento sobre ele. Vamos ver rapidinho também. Meu nome é Esther, eu conheci o Guilherme Boulos num curso livre que eu fiz. No começo do curso a gente ficou muito ansioso, né, pra ter uma aula com o Guilherme Boulos, porque... Gente, o professor Guilherme, ele é gente da gente. Ele chegava na sala de aula sempre bem cedo e sempre bem sério. Isso deixava a gente até um pouco... Será que dá pra fazer uma piadinha, uma brincadeirinha? A aula dele bombava. É um professor super gabaritado, que tem uma vivência do que ele fala, então ele tem uma propriedade absurda. Ele até sai desse posto de autoridade, de professor, de uma coisa super séria. Muito pelo contrário, ele é um cara da escuta, ele é um cara da atenção, ele é um professor que não te ignora. Você é o centro do assunto. Ele é um professor que constrói a aula não em torno de si, mas em torno da turma. E eu acho que essa é uma das riquezas também do Guilherme. É poder dialogar com tanta gente e, principalmente, assim como ele fazia em sala de aula com a gente, escutar essas pessoas que hoje em dia são tão pouco ouvidas. E ele oferece esse espaço para que a gente tenha a nossa voz e leve para ele as nossas questões. Eu acho que é interessante uma coisa que colocaram aqui no chat, né? Mas essa comunicação não funciona no TikTok. A questão é que o TikTok e o Instagram são redes completamente diferentes, né, Lúcio? Total. O TikTok, ele trata mais da polêmica, né? Uhum. O conteúdo efêmero, né? Sim. Conteúdo ali de curto alcance, que eu acho que é uma coisa, talvez, que o Marçal nade melhor, né? Outra coisa interessante do Boulos, tem mais 2 posts aí, mas não são vídeos, é a linguagem gamer mesmo, tá, gente? Ele levou um desenvolvedor do Capão Redondo para testar um jogo que fez para a campanha dele, que a gente mostrou em outro corte aqui no Meteoro, mas ele tá adotando esse sistema de memes, que dá certo em algumas comunicações do próprio governo federal. O próximo slide mostra aí o Lula e Boulos Friendship. Para quem acompanhou o Summer Game Fest, tinha a Mari Luigi Friendship. E aí o Boulos fez um meme no dia do anúncio do jogo. Então você nota, assim, que ele tá tateando, assim, alguns espaços que a esquerda, que é mais boomer, a esquerda que não lida com cultura pop, não tá pescando muito essas referências. A gente precisa ser mais ágil, a gente precisa testar mais o que está sendo feito nas redes sociais. Ele não esconde também a vice dele, que é o último corte que eu deixei separado. Ele fala bastante da Marta no corte. E voltando para a luta das mulheres contra o PL o PL medieval, do 1904, ele não esconde a vice dele, que foi uma grande prefeita e que foi muito admirada pela periferia. E aí tem esse corte aí que ele fala um pouco sobre as obras dela também. Nada que aprender. Quando você vai ver como é difícil... É muito bonito, né? Agora, não foi só céu e uniforme escolar. Eu acho que esse foi um legado que
todo mundo, todo dia em São Paulo, usa, mesmo quem não usa CEL, que se chama bilhete único, que mudou a vida do transporte em São Paulo. Sim. Conta pra nós, porque foi uma guerra ali, foi uma briga pra você conseguir implantar o bilhete único. Teve que mexer com interesses, inclusive, né? Eu tive que usar colete de segurança alguns meses. E aí, o colete andava no porta-mala do carro. E quando ia em algumas situações, tinha que pôr o colete. E eu lembro de um dia que a gente ia num lugar e tinha umas 10 mil pessoas. Era uma atividade importante, estava chuviscando. A Polícia Militar do Estado tinha avisado que poderia ter tiroteio, inclusive contra mim no palco, tá? Eu falei, não, eu vou de colete, eu vou. Fui, fiquei que nem um canguru no palco, morrendo de medo, pulando para cima, para ver se não me atiravam, não atiraram nada. E foi um evento bacana. Mas são coisas que a gente lembra, né? Que às vezes você tem que ter coragem, às vezes você tem que ter ousadia, às vezes você tem que saber ouvir crítica. Só que acho que tem que ter pele de jacaré. É isso mesmo. E deixar as coisas passarem. E Casca grossa. Você tem que saber o que você tem que fazer, qual é a tua prioridade e por que você está ali. Isso qualquer pessoa entende, porque na hora que você cuida de todos e dá oportunidade, tudo melhora na cidade. Pode parar esse trecho aí, Lúcio. Vou pelo critério. Quando ela fala de colete à prova de balas, é por conta da máfia dos transportes de São Paulo, tá, gente? É por isso que rolava esse tipo de ameaça. Mas eu acho que tem alguns acertos aí. Agora, a campanha do Marçal vem com tudo, Lúcio. Vem, né? Vem também porque tem muito dinheiro envolvido, né? Convenhamos. Muita Muito grana. dinheiro envolvido. E não é só para a prefeitura. O Marçal, ele pode sair dessa eleição, mesmo que ele não concorra, virtual candidato para um monte de coisa. É. Isso é terrível. E por um partido nanico, PRTB. PRTB de quem, né? O que favorece corrupção também. Uhum. PRTB do Levi Fidelix. Aerotrem. Pois é, por mais que a gente saiba, realmente isso que o Pedro traz é muito real, assim, falta agilidade, né? A gente sabe que cada canal se conversa de uma forma, cada canal tem o seu público, cada canal a gente precisa diversificar a comunicação, porque não é a mesma coisa que funciona em todos os lugares e tem que estar em todos os lugares, porque uma pessoa que quer atingir tantas pessoas como num município como São Paulo, que é enorme, tem que estar em todos os lugares, falar com todo tipo de pessoa. E cada informação precisa ser levada de uma forma diferente para o jeito que a pessoa consome. Enfim, aí são teorias da comunicação que a gente ficaria aqui até de manhã conversando, Pedro. Exatamente. E importante dizer, essa comunicação do Boulos está mais ágil do que muitos setores do governo Lula. Então fica a dica aí, gente. Precisa ser mais ágil. Exatamente. Pedro, obrigado pelas informações, viu? Imagina, vamos lá. Antes de você sair, olha só, a gente quer falar também sobre algo novo que tem aqui no Meteoro. Eu te agradeço por você ter ficado até o final nessa notícia aqui no Meteoro, aqui no canal original do Meteoro. Você tem, né, muita notícia, tem o plantão, tem as mesas casts, entrevistas, muita coisa legal. Mas hoje eu quero te convidar para um outro canal novo que a gente desenvolveu, que é a TV Cringe. Esse é um convite especial nesse novo projeto que a gente mistura vídeo ensaio, react, tem coisas dos anos 90, a gente fala de cultura, arte, história, filosofia, muita coisa lá na TV Cringe. Então, se você não viu ainda, dá um pulinho lá, porque é um formato novo, mas não tão novo assim, porque lá no início, nas origens do canal do Meteoro, a gente fazia conteúdo nesse formato. Muita gente gostava, muita gente ainda gosta e fala assim, nossa, que saudade daqueles conteúdos que vocês faziam. Tá lá. Então, TV Cringe é só você se inscrever, mas claro, só se você quiser. youtube.com/@tvcringe, tá aqui na tela, ó. Só vir aqui, ó, tem um botãozinho de se inscrever, ou em inglês, subscribe, e aí também tem aqui o sininho para você ativar e receber a notificação dos novos conteúdos, porque olha, tem muita coisa. Eu, quando cheguei hoje aqui para gravar, a doutora Ana já estava gravando um conteúdo novo. Então, tem muita produção saindo aqui. Olha só, a gente já falou sobre os erros do Elon Musk que ninguém comenta. A gente já falou aqui também sobre a mistura secreta da TV nos anos 90. Tem muita coisa legal, cara. Vale a pena vocês virem aqui. Dá uma olhadinha, assiste uns 2 vídeos. Se você não gostar, você sai. Mas fica lá, assiste para você ver se você gosta, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.